Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 168 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Hoje é a conclusão da leitura, e oração do nosso 15º livro da Bíblia, o livro de Esdras. Hoje, então, continuaremos a nossa leitura e concluiremos, amém? Aqui nos capítulos 9 e 10, amém? Aqui estamos, Senhor. Oi, Tibúrcio, querido, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a esse dia. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário, a esse dia 168. Hoje, portanto, ontem lemos os capítulos 7 e 8, não foi assim? Hoje, então, leremos os capítulos 9 e 10, amém? Ok, vamos lá. Oi, Zenilza, querida, eu peço perdão, queridos, pelo atraso, chovendo muito. Bom dia. Em Natal, muitas quedas de energia agora mesmo, né? Não estamos assim acostumados, né, com tanta água, mas estamos agradecidos. Hoje mesmo, meu esposo trabalha na companhia de água, né, e ele dizendo que já choveu mais que o dobro, né, do esperado. E no interior, que é onde menos chove, né, aqui no Nordeste, eu falo de Natal, nós já temos o suficiente para 2 anos, né, em reserva, né, de água e distribuição, né. Mesmo que não chova nos próximos, ou no próximo ano, né, como choveu nesse, nós temos o suficiente para 2 anos. Então, né, não estamos nos queixando, mas agradecidos ao Senhor que muito nos abençoou, né, esse ano com as chuvas. Oi, Solenia! Bom dia, queridos. Vamos lá, hoje então vamos concluir, amém, em nome de Jesus, nosso 15º da Bíblia, nosso 10º é a pressa. Oi, Margarida, paz do Senhor, amor. Na paz do Senhor, querida. Aqui estamos, Senhor. Olha ela, Inalda, bom dia, querida, sejam todos bem-vindos a esse dia 168, amém, de 2024, aqui estamos, Senhor. E Rosângela, a paz do Senhor, querida, aqui estamos, Senhor, agradecidos por esse dia que o Senhor já fez, por essa semana que está começando, né, assim, conscientes de que, como disse Pedro, ali em sua segunda carta, no capítulo 2, a partir ali do versículo 5, esse pedacinho da Bíblia que fala o quanto o Senhor sabe como, né, assim, o como o Senhor conhece os seus filhos, sabe como é diferenciar, né, assim, aqueles que te honram daqueles que não honram, né, assim, está escrito que Ele nos convidando, queridos, assim, a raciocinar, né, assim, a Bíblia é tão real e ela é tão simples e verdadeira. Nós vamos encontrar Pedro cheio do Espírito de Deus ali, nos convidando a pensar. Ora, isso está lá no capítulo 2 da sua segunda carta, que não é a nossa leitura de hoje, mas nos ocorre em oração, né, assim, ora, se Deus não deixou escapar, está escrito exatamente assim, queridos, nem os anjos, raciocina comigo, né, assim, nem os anjos que pecaram, né, estão lá, diz Pedro, enjaulados, né, assim, neste lugar, sim, que é real, né, o inferno ali, aguardando o dia do juízo, sim, estão ali aprisionados, né, ora, Deus não os deixou escapar, né, assim, aí ele segue, né, são vários versículos também dizendo, Deus também não deixou passar, não deixou escapar, se referindo aos anjos, e também não deixou passar aquela geração de Noé, sim, ali ele vai chamar os passarinhos que ele gosta da leitura da Bíblia, ficam tão felizes com essa chuvinha, glória a Deus, né? E também não deixou passar a maldade do mundo antigo, né, assim. E aí veio o dilúvio, não foi assim? Pois bem,
Aí mais tarde, né, saltando alguns pedacinhos, alguns versículos, Pedro também vai dizer, mais tarde, lembra do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Ele até coloca assim, uma séria ou uma terrível advertência, né, assim, para aqueles que insistem, né, na maldade, como era o caso daquela geração ou daquelas duas cidades. E as cidades, né, que como Sodoma e Gomorra foram destruídas, né, naquela ocasião. E aí ele vai dizendo, mas poupou Noé, sua família, não foi assim? Poupou a Ló, né, assim? Então ele vai dizer, o que eu quero dizer com isso, né? Mesmo que dizer assim, né, com as nossas palavras. Deus sabe como, amém? Tanto poupar, né, assim, salvar, colocar, como fez com Raabe, sua casa e os seus bens num lugar a salvo, né, assim, como também, não é? Pois é. É por isso que nós aqui estamos, Senhor, te procurando sempre na certeza de como sempre, como de costume, assim como o Senhor prometeu e é verdade, nós vamos te achar. Ser conosco hoje, Senhor, assim como o Senhor foi conosco ontem, pois por tal caminho nós nunca passamos antes, como disse Josué, com sabedoria do céu, né? Assim, com sabedoria do alto. Ser conosco com a tua direção, ser conosco nessa semana, amém? Com o seu braço forte, a sua mão estendida, tudo que nós queremos é viver como Esdras nos seus dias, né? Assim, queridos, debaixo da tua boa mão, né? Do teu favor, da tua graça, da tua benevolência, né? Assim, Zenilza? Até os passarinhos. Oi, Jair, bom dia, delícias da Meli. Eu peço perdão, queridos, pelo atraso, estamos aqui até durante a noite. Eu acordei assim com aquele, porque aí aciona os alarmes, né, assim, muita queda de energia e de Wi-Fi, né, assim. Mas glória a Deus por essa chuvinha, nós vamos, né, nos adaptando. E aqui estamos, né, no penúltimo capítulo do livro de Esdras, que nós, né, se Deus quiser, vamos concluir daqui a pouquinho. Amém? Vamos lá? Esdras capítulo 9. Amém? Que o Senhor seja com você, né, assim com a sua casa, assim como foi com Esdras e todos estes que se voltaram, né, para o Senhor de todo o coração e receberam de Deus todos os recursos, né, assim, todo o necessário, né, para responder o seu chamado, cumprir a sua missão, viver ou receber de Deus, né, assim, a sua alegria completa. Amém? Acabadas, pois, estas coisas que nós lemos, né, assim, até o capítulo 8, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, veja, querido, nós vamos encontrar aqui uma oração, amém? E nós amamos, né, quando a Bíblia deixa registrado orações que foram feitas em certas, né, ou naquelas ocasiões. Então, os príncipes, ou seja, os líderes ali, né, das famílias, das casas, da tribo, né, de Judá, Benjamim, e os que restavam, né, das outras tribos também, eles vieram a Esdras, né, assim, e o que eles disseram? O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus. Quem lembra deles? Quantas vezes citados, né, na Bíblia? Pois bem, mesmo depois de todos esses anos, séculos, né, assim, aqui estão eles, né, ali ao finalzinho dos 70 anos que eles passaram no exílio na Babilônia, né, assim, aqui estão eles, é tudo eu, né? Heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas e também os egípcios, viu? E dos amorreus. Ou seja, os líderes estavam dizendo que eles continuavam imitando né, o jeito mundano de viver, no caso ali pagão, né, assim, com suas abominações, como o casamento misto, sim, né, de judeus com não judeus, ou de crente com descrente, pois é, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes, ou seja, os líderes, né, até os príncipes e magistrados foram os primeiros, sempre assim, né, queridos? Foram os primeiros nessa transgressão, né? É por isso que a Bíblia diz que quando o justo, né, assim, sobe ao poder, grande é a alegria, né, assim, do povo
a júbilo, né? Porque é certo que o povo será direcionado na direção de Deus, né? Mas quando são os maus, né, assim, que conquistam, olha que palavra, né, assim, nós encontramos nesse pedacinho, um pedacinho da Bíblia lá de Provérbios. Mas quando é eles que conquistam, aí, né, é bem diferente. Ouvindo eu tal coisa, está dizendo Esdras, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei, veja, queridos, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, e me assentei atônito. Sim. Ah, queridos, coisa boa, sem igual, né? Assim, é ter os olhos espirituais abertos. É ter essa sensibilidade, né? Esse discernimento que vem de Deus para as coisas, né? Assim, que são de Deus. Pois há quem peque, né? Assim, quem esteja tão longe da vontade de Deus, dos seus caminhos, né? Assim, ou seja, da felicidade, né? Assim, pois os mandamentos de Deus não são penosos, nem demasiadamente difíceis, né? E é sempre para nos dar o fim que nós mesmos desejamos, né? Assim, e não para nos causar dor ou dano, prejuízo. Disse Deus a respeito dos seus próprios pensamentos, né? Assim, ao nosso respeito. Deus é cheio de boas intenções, né, para com os homens. E eu quero fazer aqui uma correção. Muitas vezes o Senhor nos lembrou aqui daquele pedacinho da Bíblia que eu achava que era de um dos profetas, mas procurando um versículo, hoje mesmo, ou foi ontem antes de dormir, eu encontrei esse pedacinho, e é Eclesiastes, sim. E aí, finalmente, eu lembrei o que... porque está escrito assim, que porque Deus não executa imediatamente a sua sentença, lembra lá do dilúvio? Quantos anos, né? Assim, Noé passou construindo a arca, não foi assim? Pois bem, e pregando, né, assim, que viria a chuva mesmo nunca tendo chovido, né, assim como agora também está acontecendo, né? Pois bem, então porque Deus não executa imediatamente a sua sentença, então o homem pensa o quê? Né? Que tudo bem, né? Então, nós precisamos, amém, desta lucidez ou desta consciência, né, espiritual. Ajuda-nos, Senhor, né? Porque, veja, eles fizeram isso a começar dos seus livros e certamente, veja, quantos anos se passaram, estavam acostumados com isso, ou seja, isso foi normalizado. Daí, a Esdras, né, a rasgar as suas vestes, eles já tinham esse costume agora, arrancar os cabelos da cabeça, né, assim, e assentar ali atônito, tipo como passado, né, era o caso. Por quê? Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado, atônito até ao sacrifício da tarde. Não sabemos a que horas ele ouviu essas palavras, mas ele ficou por horas ali assentado, e com ele se juntaram aqueles que também tinham consciência, amém? Que se juntem a nós essas pessoas, amém, queridos? E não a pessoa, Senhor, que né, não tem nada a ver, tudo bem, hoje em dia já não é mais como antigamente, né, assim, e aí vão deixando, né, assim, os caminhos do Senhor, não vão mais reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos, não vão colocando Deus em primeiro lugar, né, assim, da sua vida, das suas decisões e escolhas, e aí por isso vão se afastando, se perdem a tal ponto, né, assim, longe de nós, Senhor, e dos nossos tal coisa, e se perdem a tal ponto de achar isso normal, todo mundo faz, né, assim, não, queridos, né, precisamos ainda ficar atônitos, amém? Não é normal, não mesmo, né, assim se a Bíblia condena, ou se na lei de Deus não é assim, o modelo de Deus para nós, precisamos ficar atônitos, amém? Que aqui estejam, Senhor, né, assim estão aqui, aqueles que estão, né, à tua procura, né, nesse início do dia, nesse início de semana, aqui no meio, né, do nosso ano, te procurando, Senhor, e certamente nós te acharemos, nem assim, pois é um mapa, nem assim, do tesouro, glória a Deus, né, que sejamos nós, Senhor, os atônitos da nossa geração. Dá-nos, Senhor, essa consciência, esta lucidez espiritual, né, assim, que sejamos vivos no meio de uma geração, né, assim,
como disse o Senhor numa das cartas, né? Não são poucos, né, os que dormem, né, assim, mas sejamos nós os acordados, né? Aqueles que, como a Bíblia diz, são do dia, né? Porque os que vivem nas trevas são aqueles que a Bíblia vai comparar para a gente entender, né? Como aqueles que se embriagam, que se entorpecem, ou seja, que estão, né, assim, não estão lúcidos, né, assim, e eles vivem a Bíblia diz que eles tropeçam, não sabem nem em que tropeçaram, por quê? Estão nas trevas, né, assim, mas quem vive na luz, né, assim, tudo é evidente, né, assim, nada fica oculto ou encoberto, porque é trazido para a luz, e ali, se preciso for, como o Senhor tem nos ensinado, a gente pega, né, assim, no reparo que nós precisamos fazer, no cuidado, no zelo desta casa, que é todo dia, é contínuo, é diário, é por isso que nós estamos aqui, e glória a Deus por isso, né, faz o que? Como no tempo de Ezequias, que abriu as portas da casa de Deus, enquanto seu pai tinha fechado, tinha amontoado, feito em pedaços os utensílios preciosos, ou seja, a mobília desta casa, né, tão simbólica e significativa, apontando para uma realidade que hoje é espiritual, né, assim, pois bem, né, assim, que nós lancemos fora, né, assim, todo dia o lixo precisa ser colocado para fora, né, assim, mas é para quem limpa, é para quem organiza, quem mantém a sua casa funcionando, né, assim, queridos. Então, veja que sejamos nós os atônitos da nossa geração. Você pode dizer um amém, né? Assim, Zenilza, né? Assim, Júnior, bom dia. Firme né? Assim, na sua presença, Deus. Um bom dia, Deus abençoe vocês. Oi, Júnior. O Senhor te abençoe, Senhor, a cada dia. Glória a Deus. E quando no coração e na mente, todos os dias da minha vida, nem assim, Zenilza. Você pode dizer um amém, que nós sejamos, né? Assim, Margarida Rosângela, Jair, os atônitos da nossa geração, queridos, né? Que ao saber, ao ver coisas assim, né? Você lembra lá do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Aqueles homens, eles queriam a Bíblia diz, querido, claramente, os anjos, eles não sabiam, né? Até então que eles eram anjos, né, assim, certamente muito belos, muito bonitos, ali na forma humana, eles não têm corpo, né, assim, e ali Ló ficou atônito, né, olha, ao ponto, eles levam muito a sério, porque é tradição judaica, né, e nós sabemos, eles estão a serviço se preciso for, até mesmo em nossa geração, tá aí o exemplo, se preciso for, sim, eles aparecem em forma humana. Quantos anjos ou quantas pessoas os anjos já viram em nosso tempo? Talvez você mesmo, se você puder, né, compartilhar conosco essa experiência, né, assim, em hospitais, enfim, naqueles momentos, né, e até em vídeos, a gente não pode ver com esses olhos, mas a gente percebe que ali houve uma interferência de um anjo, né, assim, pessoa que, né, assim, por um milagre, foi salva ali, né, de um acidente, de uma coisa, né, assim, que já viu, tudo desaba e a pessoa sai intacta, que não, que foi isso? Certamente um anjo. Mas veja, e eles tanto insistiram, e era comum, como hoje se vê em Sodoma e Gomorra, por isso chegou até os céus, né, assim, a maldade daquelas cidades, Sodoma e Gomorra e as outras que ficavam em redor. E aí, Ló disse não, sim, eu falo da tradição judaica, né, de até hoje, eles serem muito hospitaleiros porque eles receberam anjos, como nós muitas vezes, né, não só Ló ali, pronto, os anjos estavam com Ló enquanto Deus mesmo, né, ali Jesus, nas suas raras aparições no Antigo Testamento, estava com Abraão estava orando e intercedendo, né, assim, por Sodoma e Gomorra. Mas não houve, ele começou de 40 e chegou a, nem assim, foi diminuindo, mas não havia naquela cidade aquela quantidade de pessoas justas, não havia. Então, era comum, queridos, comum. E aí, essa coisa, né, que a gente não pode dizer aqui expressamente, com todas as letras, você certamente sabe, né, do que se trata. E aí, por isso, Ló ali, atônito, disse, ele foi capaz, querido, as suas filhas eram virgens, elas não eram casadas, né, assim. A Bíblia diz que os prometidos ali foram até convidados, mas eles não deixaram a cidade, pereceram lá, né, assim, e ele ofereceu as suas filhas, mulheres, né, assim, aqueles homens, e eles não quiseram, eles tanto insistiram que os anjos precisaram usar do seu poder, e eles ficaram cegos, entende? Eles precisaram, porque quando os anjos viram que Ló não poderia convencê-los, entende?
Ah, então eles o cegaram, entende? Para você ver o tamanho da, sabe? Mas era normal, normal, tá entendendo? Como hoje se vê, então sejamos nós não queremos, nós amamos, amém, a alma dessa pessoa, né? Mas como a Bíblia condena e diz, é de uma seriedade, queridos, né? Mas é por isso que nós não pulamos nenhuma parte da Bíblia. Algumas partes estão desaparecendo, você já reparou? Ontem mesmo o Senhor nos lembrou de uma delas, nem assim, sobre o jejum. Ontem o capítulo 8 era sobre o jejum. Nós não podemos aqui repetir, não temos tempo, mas, né, em algumas versões já não existe mais esse pedacinho da Bíblia, que é Mateus 17, 21. Repare se na sua Bíblia tem, amém? Sobre esse princípio primordial para uma vida, né, assim, cristã, uma vida com Deus, uma vida de oração, né, assim, saudável, né? E, enfim, para dizer o mínimo. Então, queridos, nós precisamos, sim, sabe? Porque a Bíblia diz lá em Romanos, é tanto os que fazem como os que apoiam. Receberão o mesmo. Então, sejamos nós os atônitos, amém? Da nossa geração, aqueles que ficam ali, sabe? Como ficou, como estamos aqui nós, né? Assim, assentados, né? Assim, parados, né? Assim, para saber de Deus, não é? Então, vamos lá? Então, se ajuntaram a mim todos também, os que como ele pensavam igual, porque isso aconteceu que enquanto eles estavam no exílio, eles acabaram se misturando, amém? Não foram todos, mas muitos. Então, porém, eu permaneci assentado, atônito por horas, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, porque era de manhã e de tarde, lembra? O horário do culto, pronto, de manhã e de tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, veja, com as vestes e o manto já rasgados, porque ele rasgou assim, até os cabelos, querido. Você imagina, da cabeça ele arrancou. Tamanha era a consciência espiritual de Esdras, né, assim? Me pus de joelhos. Olha a reação, queridos, quando ele se levantou. Qual foi a sua reação? Me pus de joelhos. Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso. Nem assim, queridos, é um retrato, né, assim, da nossa geração. Aqui nós temos um exemplo, mas nós podemos colocar vários, né, assim. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Ou seja, certamente ele estava, né, assim. É um estacionamento, queridos, aqui perto. Amém? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Queridos, é tempo, sim, né? Se nós olharmos para a nossa geração com os mesmos olhos, que são os olhos de Deus, né? Assim que Esdras olhou para a nossa oração não será diferente, você já reparou? E ele continua, desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Olha a consciência espiritual, por causa de quê? Por causa das nossas iniquidades. Do que se queixa o homem? É assim que a Bíblia diz, das suas próprias escolhas e decisões, das consequências, né? Assim, das nossas escolhas e decisões, né? Sem consultar a Deus, sem a sua direção, né? Assim. Então, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, não foi assim, queridos? E os nossos sacerdotes nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, não foi assim? Todos os utensílios, grandes e pequenos, né? Assim, da casa de Deus, olha a casa, né? Assim, de todos eles, seus filhos, seus jovens, né, assim, suas crianças, todos nas mãos de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, amém? Como hoje se vê como é atual, queridos, né? Como dizia Lutero, né? Mais atual do que o jornal de amanhã, né? Assim, é a Bíblia, não é? Como hoje se vê, ou seja, não é o que acontece quando nós não usamos do modelo de Deus para nós, para a nossa própria felicidade. Quantas vezes aprisionados, escravizados, né, assim, roubados, porque quando ele, né, tem legalidade, né, que é a permissão que vem com a maldição, né, daquela escolha e decisão, ele vem e rouba o que nós temos de mais precioso, é a nossa saúde,
né, mental, física, né, assim, vem com tormento e perturbação. O que é opressão, querida? É perturbação maligna. É o que? Opressão, que certamente originou a palavra depressão, pressionado para baixo. E assim, agora por breve momento se nos manifestou, não foi assim? Ele está retratando ali o exílio e o porquê ele aconteceu, não é? E agora ele fala por breve momento, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, até em cumprimento, né, da sua profecia, ou da profecia que dizia que depois de 70 anos eles voltariam para a sua terra. Então ele vai dizer, né, que foram os capítulos anteriores, amém? Agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos. Olha isso, queridos, é uma oração. Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Veja, queridos, o único que pode nos dar estabilidade, a verdadeira, amém? É Deus, o único que pode. A Bíblia diz, num dos Salmos, se eu não me engano é o 34, né? Que diz que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados, né? Assim, ou seja, os olhos do nosso entendimento, né? Assim, que são abertos, né? Então, ele vai dizer, continuar orando, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós. Não foi assim, queridos, né? Tanto Esdras, Neemias, Esther vai experimentar, né, assim? Esther no seu tempo, a gente vai chegar lá, né? Tinha o dia, né, assim, marcado para que todos fossem mortos, né? E através ou por intermédio dela, né, assim que nasceu, né, com esse propósito, com essa missão, quando ela despertou para isso, né, acordou para isso, né, assim, o seu povo foi salvo, ou seja, eles estavam ali, né, assim, em Suzã, enfim. Então, no cativeiro, não é? Então, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, não foi? Ciro, como nós acompanhamos desde o início de Esdras, Ciro, Dário e Artaxerxes, que é o que reina agora no tempo de Esdras, né? Tudo isso aconteceu, né, assim, lá no exílio, na Babilônia, né, assim? Então, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse, um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Queridas expressões, eu moraria nelas por dias, um muro de segurança, né? E aqui a gente fica lembrando e querendo repetir, né? Assim, tudo que o Senhor já nos disse e nos lembrou nos capítulos anteriores, queridos, como, né? Mesmo ali é o que nos acontece, queridos, né? Mesmo quando nós muitas vezes não percebemos, né? É o que acontece. Mas quando nós nos desviamos de Deus e da sua vontade para nós, né? Da história, do destino que Ele tem traçado, especialmente, né? Para cada um de nós, nós sempre vamos encontrar, né? Assim, um sinal do seu favor para que nós nos convertamos no sentido, porque converter é isso, você está indo numa direção e você, né? Assim, dá a volta, né? Ou volta aqui no Nordeste diz, você vai enrola. Glória a Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ser conosco, né? Assim, ajude-nos a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, por mais desviados, né? Assim, queridos, que estivermos em algum sentido da nossa vida, né? Assim, que reconheçamos, né? Assim, o Senhor. Veja, queridos, que todos esses reis, né, assim, eram pagãos, não conheciam a Deus, se referiam a Deus como o seu Deus, né, assim, mas quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração. Quando eles se voltaram para Deus, o Senhor, né, se moveu. Nós encontramos, inclusive, essa palavra no texto bíblico, se moveu, né, assim, para os reconduzir de volta ao seu lugar, do lugar onde nunca deveriam ter saído. Né, assim, a Canaã, a terra prometida, o lugar da bênção, né, assim, que dali foram tirados à força, né, assim, por Nabucodonosor em consequência. Veja, mesmo a Babilônia, né, assim,
foram roubados, né, assim, levados escravos, né, assim, por causa da sua desobediência, porque viraram as costas, a Bíblia diz, viraram sobre um dos seus reis, né, assim, viraram as costas para Deus, né, assim, fecharam o templo. Não foi isso, queridos? Pois bem. Então, né, que nós não saiamos, queridos, né, desse muro de segurança. E onde é que esse muro está? Está aqui, ó, em Judá e em Jerusalém, no lugar, né, assim, que o Senhor tem para cada um de nós, né, assim, a nossa terra prometida, né, a nossa Canaã, o lugar da bênção. Ali tem, sim, um muro de segurança, ou seja, nós temos a proteção. Se é aqui que nós nos refugiamos, debaixo da boa mão, uma expressão que nós encontramos muito em Esdras, né? Debaixo da boa mão do nosso Deus, né? Assim, agora, se a gente sai daqui, veja, não há proteção, né? Assim, se a gente sai daqui, aí estamos por nossa própria conta e risco, né? Assim, estamos o que? Vulneráveis, né? Enquanto que aqui, ainda que o inimigo se levante, lembra? Quem estava aqui nós vimos? Ezequias, né? Antes da Babilônia, o império da Assíria, quando, né, Senaqueribe se levanta afrontando, né, assim, desdenhando, desprezando, porque tinha conquistado todas as terras, reinos e deuses, né, assim, em redor, achou que não seria diferente, né, como ele estava enganado. Deus veio pessoalmente, mas isso porque quando Ezequias recebeu a afronta, era uma carta, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, ou seja, procurar Deus. Né, assim, depois ele entra, ou ao mesmo tempo, né, assim, ele entra na casa de Deus e apresenta diante de Deus a carta. Vê, Senhor, as palavras de afronta, né, assim, é bem verdade que ele tem feito isso em todos esses povos, né, assim, com todos esses deuses, mas eles não são deuses, né, assim, vem, livra-nos, né, assim, livra-nos para que todos os povos saibam que só Tu és Deus, ou seja, que Tu és o meu Deus, né, assim. Queridos, na mesma hora o Senhor levanta o seu profeta, no caso ali, naquele período é Isaías, nós vamos chegar lá, né, assim, e relembrar essa parte tão preciosa, né, assim, da história de Deus com o seu povo, né, e que somos nós, amém? O Israel de Deus, né, é contra o Israel de Deus que não vale encantamento, ou seja, com aqueles que têm com Deus uma aliança e zela por ela, né, assim, pois Deus é fiel em cumprir a sua parte. Foi assim que aconteceu. Amém? O Senhor, através de Isaías, disse, Senaqueribe, eu conheço o teu assentar, o teu entrar, o teu sair, não é assim? E a tua soberba, porque ele estava se achando, entendeu? A tua soberba chegou até mim, não é? E ele veio, queridos, uma das raras aparições de Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor veio pessoalmente, numa única noite, resolveu o assunto. Né? No outro dia, 185 mil, que era o exército de Senaqueribe, né? Foram encontrados mortos. Eles que queriam invadir, Jerusalém está aqui, invadir Jerusalém, como tinha invadido todas aquelas terras. O Senhor disse, aqui você não vai entrar. Olha o muro de segurança, você pode dizer um amém? Deus é o nosso escudo. Se nós, né, assim, é para aqueles, queridos. O Senhor sempre nos lembra. É para aquele que faz do Altíssimo a sua, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse pode dizer que ele é o seu Deus, o seu protetor e a sua segurança. E aí segue todas as bênçãos, né, assim, que só a elas a gente se apega e esquece da condição, que é a primeira coisa, né, assim. Então, o que foi que o Senhor disse? Ali você não vai entrar. Não. E ele não entrou. Saiu correndo, com vergonha, sim. E aí quando ele estava lá na casa do seu Deus, que não é Deus, que só existe um, amém? Único e verdadeiro, não é? Ele foi morto. Depois desse grande vexame. Então, mas no reinado de Ezequias, mas houve outros reinados, inclusive outros reis da Assíria, que é esse império antes da Babilônia, que levou cativo, amarrado, envergonhado, humilhado, e só lá. Não foi assim que aconteceu com Manassés? Manassés, que dentro da casa de Deus, nem assim que hoje somos nós, esse tabernáculo, que não sei por que colocaram tabernáculo em português, no original quer dizer casa, morada, nem assim? Era tudo simbólico, queridos, o tabernáculo, o templo para esta realidade,
né, assim que hoje é, né, assim, como eu posso colocar, né, sempre apontando para essa realidade que hoje é real, né, assim, que é Deus morando dentro de nós. Pois bem, ele foi inventado de colocar dentro da casa, ó, desonrando a Deus completamente, altares, né, assim, imagens, né, tinha uma lá, um ídolo, veja que os nomes continuam os mesmos, né, assim, para outros deuses. Qual foi o resultado? Foi levado por um outro rei da Síria, que não era Senaqueribe, um anterior, pois é, foi levado para lá e lá ele orou, lá ele se lembrou de orar, nem assim, se humilhou, né? Ou seja, aí a Bíblia diz que ele reconheceu a Deus como Deus. Aí o Senhor foi, ouviu, viu a oração dele, e o trouxe de volta e o restabeleceu no seu lugar. Vê, queridos, Deus não mudou, continua o mesmo, nem assim? E a sua palavra também, ou seja, continua funcionando dessa maneira. Então vamos continuar a oração de Esdras, amém? É só para nos situar. Então, não saiamos, amém? Né? Desse muro de segurança, que é estar nesse lugar, que é o lugar da bênção, da vida de Deus para nós, amém? Então, agora, ele segue orando, né? Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Olha só, queridos, pois deixamos os teus mandamentos, né? Que ordenaste por intermédio dos teus servos. Bom dia. Estamos já terminando. Pois bem. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, não foi assim? Dizendo, a terra em que entras, olha a terra em que entras para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos. E o Senhor estava se referindo o quê? Pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. E por isso que eles foram lançados fora dali, né, assim, ou mesmo exterminados, né, ou seja, para que aquela maldade, para vocês terem uma ideia, né, assim, queridos, Moloque, eles sacrificavam, queimavam, a Bíblia diz como, né, queimavam seus próprios filhos. Manassés fez isso, por isso que ele foi parar lá, entende? Que tamanho foi o arrependimento desse homem quando ele reconheceu a Deus como o único e verdadeiro Deus e Senhor. Ele sacrificou, ele queimou seus próprios filhos a Moloque, né? Então é a essas abominações que Esdras está aqui se referindo, amém? Então, por isso não dareis, e aí não foi isso que o Senhor disse, que não se misturasse com eles, né, assim? Que não imitassem, como a Bíblia diz que eles fizeram por muitas vezes, né, assim? Foram por isso que as 10 tribos foram transportadas e espalhadas, como até hoje se vê. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Não foi assim, queridos, que o Senhor disse? Olha, foi o mesmo conselho dado a Salomão, inclusive pela sua mãe, sabiam disso, né? Mas ele não ouviu, e isso foi a sua ruína, o homem mais sábio que já existiu, né? Assim, nunca houve antes, nem depois haverá, depois de Salomão. Mas o que ele deixou de ouvir, né, assim, uma instrução simples, clara e direta. Ele disse, como foi dito aqui, não se case com elas. E ele fez isso, querido, 1000 vezes. 1000 vezes. 700 eram só as princesas, além das 300 concubinas. Fez isso 700. Como foi que terminou? Ele fazendo santuário, altar para Moloque. Moloque, né? E Astarote, e muito para agradar as suas esposas estrangeiras. E acabou que terminou os seus dias e com o seu coração, que começou tão puro, né? Tão inteiro, né? Assim, terminou, mas a Bíblia diz que já não era mais completamente de Deus. E foi assim que terminou Salomão. Veja, o homem mais sábio que existiu. Né? Assim, quando deixou de ouvir a Deus, né? Naquele sentido da sua vida, se perdeu, né, assim, se desviou, né, assim, deixou de viver a alegria completa de Deus na sua vida, não viveu, né, assim, a pressa, queridos, vamos lá, vamos concluir, amém? Então,
Por isso o Senhor disse, não se misture, porque o que acontece, querido, é assim que acontece. A pessoa acaba contaminada, corrompida. Pronto, é um ditado, né, assim, e é bíblico. Me diga com quem você anda, né, assim, olha, quem anda com sábio é sábio. Nem assim? Me diga com quem você anda e eu direi, pois é. Nem assim? A Bíblia chega até a falar pra gente não andar com pessoas assim, mal-humoradas, um outro pedacinho. Porque a gente vai acabar imitando essa pessoa, vai acabar se tornando igual a ela. Então, simples assim, né? Simples assim. Isso aí é um princípio que eu tenho certeza que ninguém discorda. Né, assim, até quem não conhece a Bíblia, que não a tem como verdade, né, assim, é um princípio para a vida, é inteligência emocional, né, assim, pois é, esse é o princípio de Deus para nós, né, em todos os sentidos da nossa vida, né, e então, depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, né, e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e é sempre menos, querido, sempre menos. Lembra lá de Davi? Deu a ele 3 opções, né, assim, e Davi, né, é um exemplo, né, assim, de responsabilidade espiritual. Nunca, como saiu, ele vai dizer, forçado pelas circunstâncias, não, ele sempre reconheceu os seus erros, e ele errou, pecou, né, como eu e você, ele disse, pequei. Muito loucamente eu agi aqui nessa situação, né, assim, e aí o Senhor disse, ele escolhe, lembram? E aí ele vai escolher muito sabiamente, ele falou assim, eu prefiro cair em quê? Nas mãos do Deus vivo, porque ele é misericordioso. Quem não tem dó nem piedade de nós, querido, é um mentiroso. E se tiver legalidade, ele vem para matar, roubar e destruir, sem dó nem piedade. Mas nada faz sem permissão. Amém? Então, né? Então ele vai dizer, por isso ele vai dizer, castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Ele está se referindo ali àqueles que ainda certamente foram crianças e depois desses 7 anos ainda estavam vivos, como aqueles que nasceram lá, não é? Era o restante, queridos, era o que escapou, porque o mais, né, assim, pereceu. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escape, né? Ali na sua oração, né? No calor da sua oração, ele chega a pensar, veja, depois de tudo isso, né? Assim, que nos aconteceu, aí continuaremos nós no mesmo, né? Assim, o que será que há de nos acontecer agora? Né? Assim, que o Senhor nos dê, amém? Esse temor, queridos, porque temor não é medo, é respeito, amém? Se você tem ou teve medo do seu pai, da sua mãe, ou do seu marido, não sei, de um chefe, não sei, é diferente do que você respeitá-lo. Respeito é admiração, não é assim? Nossa, você respeitar uma pessoa é muito diferente do que você ter medo dela, né? E temor quer dizer isso, respeito. Né? É tudo que o Senhor espera de nós, amém? Não que tenhamos medo, não há necessidade disso, não é? Então ele segue e agora termina o capítulo 9 a oração dizendo, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Ou a ninguém há que, né, que esteja diante da tua presença, que não perceba, sabe assim? Quanto mais, queridos, nós nos achegamos, quanto mais nós nos aproximamos, e essa é a nossa busca e a nossa procura, todos os dias, mais perto nós estamos de Deus, e mais conscientes, mais lúcidos, mais vivos, mais saudáveis, equilibrados espiritualmente, nós ficamos assim, e mais sensíveis até, sabe assim? É um nível, é por isso que Jesus disse, olha, é esse tipo aí, né, de demônio, né, assim, só com oração e jejum, né, assim, ou seja, existem níveis e níveis, né, de aproximação, né, assim, então quanto mais perto você chega, mais você vê, não é? Então vamos ao capítulo 10 e vamos terminar em nome de Jesus, amém? Esdras capítulo 10, Senhor, nós te louvamos por esse encontro que só o Senhor faz, em volta dessa mesa que só os filhos se assentam, né, assim, Pai?
Helenzinha, sejam todos bem-vindos, queridos, né? A um pedacinho da Bíblia, a esse dia 168, amém? De 2024. Vamos, portanto, ao capítulo 10. Concluindo, então, o nosso livro, o 15º livro da Bíblia, né? O livro de Esdras. Enquanto Esdras orava, o capítulo 9 é a oração que ele faz, certo? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, né? Tudo leva aqui que eles já estão nesse momento aqui, que a Bíblia retrata, lá em Jerusalém, né? Assim? Pois bem, ajuntou-se, até porque os capítulos anteriores descreveu a viagem, a chegada e tudo mais, né? Assim? E ela está ali sendo construída, a gente não sabe ao certo quanto tempo se passou, mas veja, o texto, né, sinaliza. Então, ali chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação. Veja, foi se ajuntando ali, certamente atraídos, né, assim, pela presença de Deus. Uma grande congregação de homens, de mulheres e até de crianças, ou até eu acrescentei, e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, ou seja, eles também foram conduzidos ali, não é? E é por isso que a Bíblia diz, e é verdade, é sempre bom a gente lembrar, ninguém sabe orar, amém? Não são palavras eloquentes, emocionadas, não, ninguém sabe. É a Bíblia que diz, ninguém sabe como, nem o que deve pedir, né? É o Senhor, e assim, o Espírito Santo, que ora através de nós. E quando isso acontece o que nós estamos vendo aqui, porque ele ora o quê? De acordo com o que está no coração de Deus para nós, né? Assim? E é por isso que é humilde fazer como Esdras fez, se sentar ali, né, assim, e a nossa reação depois de estar diante de uma coisa como esta, né, assim, estar atônito espiritualmente, ali voltado para Deus, né, confuso, ele disse, eu estou confuso, né, assim, a gente se ajoelhar e orar. E pedir que Ele nos conduza em oração. E aí não é os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus para nós. Não são os nossos caminhos, mas os caminhos de Deus, que como a Bíblia diz, são muito mais altos que os nossos para nós. Não é assim? Então, ele diz, o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, que já foram citados anteriormente, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casando, aqui no caso era isso, né? Casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança em Israel, ou para Israel, perdão. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos, sim, queridos, todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ou temem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Veja isso, queridos, é de uma seriedade, mas escute, levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, né? Falando ali Secanias, falando a Esdras, esta coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo, ser forte e age. Pensa, queridos, uma pessoa, né, que Deus levanta ali para encorajar Esdras a fazer o que era preciso, né? Assim que o Senhor nos dê, num momento como esse, né? Pessoas assim. E o Senhor levanta, que sempre, nunca fazemos sozinhos, nunca. O Senhor sempre vai levantar pessoas, né? Se nós pudéssemos, tivesse tempo de lembrar quantos exemplos nós já encontramos na Bíblia, né? Assim, de Aholiabes, né? Para Bezalel, que é esse que está ali à frente de uma missão e que o Senhor, né, dá como ajudador, né? Assim, Aholiabe. Como do contrário também é verdadeiro, né? Nós sempre vamos nos encontrar numa posição ou em outra. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, é assim que funciona, né, o reino espiritual. Então, Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel de que fariam segundo esta palavra, né? E eles juraram, ou seja, vamos aqui renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus e a sua lei, os seus princípios para nós, o seu modelo de vida, o seu estilo, né, de vida, vocabulário, mentalidade, né, assim, porque como nós estamos fazendo, não é assim que Deus quer, né? Não é isso que Deus tem para nós. Então, Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, ou seja, vê, queridos, que ele começa aqui um jejum, né? Não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que vinham, ou dos que tinham, perdão, voltado do exílio. Veja, né? Ele começa um jejum, não comeu pão, não bebeu água, ele conhece o caminho, amém? É assim que nos reveste, que nos fortalece, né? Lembra lá?
Daniel, quando recebe, quando o anjo chega finalmente, depois daquelas 3 semanas, 21 dias, em que ele jejuava e orava e ele batalhava, que até Miguel foi enviado para ajudá-lo, ele chega contando essa história, né, assim, porque ele não teria conseguido passar. A batalha é tamanha, aqueles que ao voltar ele falou que ela ia acontecer de novo, entende? E o que Daniel, o propósito ali era o discernimento, né, daquele sonho, daquela visão, que é o Apocalipse, né? As últimas coisas para os judeus. Mas quando o anjo chega, ele não consegue nem respirar, sabe? E ali o anjo toca nele, inclusive o anjo coloca ajoelhado, toca nele e ali ele retoma, né, assim, as forças. E é que ele diz, pode falar. Ou seja, se tratava de uma questão espiritual, né, assim? E com aquela força que ele recebeu de Deus, ou seja, é para quem jejuma, entende? É por isso que nós jejuamos, né? E aí eu acho importante colocar isso aqui. A gente recebe uma força, um poder que é sobrenatural, né? Que é sobrenatural. A Bíblia diz que por onde Filipe passava, cheio do Espírito de Deus, os demônios saíam aos berros. Está escrito assim. Eu passei por esse capítulo aí já hoje, numa outra rota com as irmãs do ciclo de oração. Aos berros, eles abandonavam. Ou seja, a Bíblia nem diz que ele expulsava. Pegou? Né? Mas porque ele estava pleno, cheio desse poder. Que a gente só adquire, né, assim, buscando a Deus, né? E a jejuar é isso, ou seja, ele estava ali diante de um grande dilema, de uma grande questão, então ele vai jejuar, né? Ele vai para essa casa, não come, não bebe, né? Vai orar e tal. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Isso inclusive faz lembrar aquela parte do edito de Artaxerxes, que é o rei da Babilônia, que está, né, no poder sobre todas essas províncias, né, povos e reinos ali, que ele inclusive diz isso, não foi? Que quem não desse ouvido a lei de Deus, né, assim, que fosse morto ou que os seus bens fossem confiscados e tudo mais, e assim, é só é muito simbólico, né, para o que acontece, queridos, espiritualmente falando. Às vezes a pessoa sofre tanto e não entende, né, por quê? E é isso, né? Pois bem, então, aí ele fala, então ele faz o quê? Uma convocação, não é um convite, é uma convocação que dentro de 3 dias todos deveriam vir a Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino de Judá, que é uma tribo com várias cidades, né? Assim, inclusive Benjamim e parte, né, dos levitas, que são os judeus que você conhece hoje. Amém? Por isso, judeus, Judá. Amém? Então, ele faz essa convocação, né, chamando a todos para se juntarem ali em Jerusalém. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém no dia 20 do mês 9º. Olha o registro, né? No dia 20 do mês 9º. Eles chegaram no 5º mês, não foi assim? No 5º mês. Aí no 7º, pronto, nós estamos no mês 9º. Eles saíram no dia 1º do 1º mês, não foi assim? Chegaram no dia 1º do 5º mês. Foram 4 meses de viagem, não foi? Descansaram 3 dias, tudo isso a Bíblia vai situando, né? Pontuando. Pronto, nós estamos aqui no dia 20 do mês 9º. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa. Você imagina? E por causa das grandes chuvas, sim, queridos, como hoje estava chovendo naquele dia. Naquele dia. Então, se levantou Esdras, você imagina, né? A cena. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, vós transgredis, depois de orar e jejuar por 3 dias, não foi assim? Pois bem, se levantou Esdras, o sacerdote, aqui temos outro exemplo de jejum, não é assim? E disse, vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel, né? Agora, pois, fazer confissão ao Senhor, sim. E confessar é o quê, queridos? É reconhecer. No hebraico, no original, a palavra confissão quer dizer isso, reconhecer. Reconhecer o quê? Nem assim? Veja, Saul nunca reconhecia, nem assim? Nunca reconhecia.
forçado pelas circunstâncias. Já Davi, você vê ele dando alguma desculpa por ter adulterado, e assim, e era grave, adultério, homicídio, e assim, a primeira coisa que ele diz, quando ele reconhece, né? Quando ele percebe, enfim, quando ele tem essa consciência, porque veja, Natan chegou com uma história, não foi assim? Quando Natan diz, esse homem é tu, ele disse, pequei. Pequei contra o Senhor, é sempre contra ele, queridos, né? É sempre contra ele, né? E é sempre perante ele que nós precisamos fazer o que é certo, porque quando é assim, é certo que a gente vai fazer o que é certo diante do outro, do semelhante, do próximo, né? Assim, é por isso que isso resume toda a lei, os profetas, como disse Jesus, amar a Deus e, né, assim, pois bem, é sempre contra ele, né? Mas nós estamos muito ocupados todo o tempo, né, assim, em conquistar, agradar, corresponder às pessoas, até em detrimento, até, né, desagradando a Deus. E aí é que está, né, assim, o nosso erro muitas vezes. Então, ele fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Do agrado de quem, queridos? Do agrado de Deus. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Ali era isso. É sempre literal, queridos, e muito simbólico, significativo, né? No Antigo Testamento, apontando sempre por uma realidade espiritual, né? Assim, não há negócio, queridos, com os princípios de Deus. Não há. É uma verdade que você compra, como diz a Bíblia, né, que é a sabedoria, a instrução, né, assim, a verdade não a vende por preço algum, como diz Provérbios. É assim, respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, e debaixo daquela chuva, queridos, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Ou seja, para eles estava claro o que eles deviam fazer. Que o Senhor nos dê, amém? Essa lucidez que é espiritual. Ninguém, queridos, renuncia, entende? Diz não para o seu próprio eu, morre para si mesmo ou para esse mundo. Entende? Se por Deus não for despertado, acordado, movido, né? Se não tiver essa consciência, essa lucidez espiritual. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, né? Não podemos estar aqui de fora, e não é isso obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Veja, muitas vezes não é uma coisa que se resolve assim do dia para a noite, leva um tempo, um processo, né? Assim, lembra lá de Zaqueu? Ele falou, olha, se quando Jesus vem, né, a comer na sua casa, sentar-se à sua mesa, amém? Porque ele abriu, né, assim, a sua casa para ele, porque ele está à porta e bate, né, assim, que diz quem abrir, lembra, Ezequias abriu, enquanto que o seu pai, ou diferente do seu pai, né, que fechou as portas, né, da casa de Deus. E ele falou, olha, se ele conheceu a verdade, ele conheceu o caminho, ele conheceu a verdadeira vida, que é Jesus, que é a palavra. E ele falou, olha, se eu tiver usurpado, né, assim, roubado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Queridos, no mesmo instante que ele disse isso, Jesus sempre conheceu o que se passava no coração das pessoas. E é isso que Deus avalia e julga, é a nossa intenção e a nossa motivação do coração. Amém? É por isso que só ele pode julgar, nós não temos esse direito, esse poder. Então, Jesus se alegrou muito, falou assim, hoje chegou salvação nesta casa. Ele já tinha feito? Não, certamente ele era um cobrador de impostos, certo? Ele estava a serviço de Roma, por isso que ninguém gostava dele. Então, certamente ele ia olhar os seus registros, ele ia, entende? Fazer uma varredura. Você está entendendo? O que o Senhor aprovou ali foi a disposição do coração. E viu que ele falava a verdade, que ele estava sendo sincero diante de Deus, que ele estava firmemente resolvido. Né? E Deus que conhece o futuro já sabia que ele faria. Você está entendendo quanto que o Senhor valoriza cada passo, podemos dizer assim, entende? De volta para ele, sabe? Ele valoriza e multiplica isso por milhões. Amém? Não é por acaso que ele diz, não precisa mais do que uma sementinha de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Não é assim? Só precisa isso. Ou seja, você só precisa crer somente. Não foi o que Jesus disse? Você só precisa acreditar. Tá entendendo? Porque o mentiroso, com o seu engano, as suas ilusões, né? Assim, tudo que ele quer roubar de nós, o que? A confiança. É essa que é testada todos os dias, o tempo todo. Tentação, teste. Até Jesus foi testado, lembra lá? E como foi que ele venceu? Com a espada, que não é nossa. Veja, não é nossa. A armadura é de Deus, não é nossa.
A espada é a palavra, é do Espírito. Sem ele não tem como a gente se defender. E Jesus venceu ali com a palavra. Amém? Então, vamos lá que nós já estamos terminando e precisamos... A escola já começou, glória a Deus. Para nós, né? Assembleando raiz, né? Domingo não é domingo sem escola bíblica, porque nós vamos para a escola, amém? Então, e eles disseram, nós somos um mundo e debaixo dessa chuva, né? Assim, isso não é coisa para fazer em um dia ou dois, porque olha, é muita coisa, meu filho. É muita coisa aqui que a gente, olha, é muito de nós. Vai demorar um pouquinho, mas houve a disposição, amém? Então, ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, os anciãos e os líderes, nem assim, por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Sim, olha a consciência espiritual. Nossa, nem assim, queridos, porque é certo, queridos. É por isso que a gente pede, todo dia já pediu hoje. Ai, tá. Churrasco aqui, querido, na churrasqueira. Perdão pelos pecados que você e eu cometeu por ignorância, sim, porque a maldição não quer nem saber, ela tá lá prontinha, só reparando. Você tá entendendo? Escolheu o mal, ela vem para nos acompanhar, nos seguir e nos tocar, amém? É por isso que a gente escolhe o bem. Deixa eu só colocar aqui o testezinho do TikTok, amém? Nem assim, a quem ouve, nem assim, quem aplica, quem escolhe, nem assim, queridos, o bem. Aí vem a bênção, que também está prontinha, reservada e guardada, especialmente para aquele que escolhe o bem. Então, agora, terminando. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa. Sim, queridos, sempre vai haver. Isso não nos escandaliza, amém? Já somos mocinhas e mocinhos, né? Espiritualmente falando, você acha? É claro, sempre tem, né? Assim, os que se opõem, os que mas não tem nada a ver, gente, né? É o Antigo Testamento. Aqueles que não conhecem o Antigo Testamento nunca vai entender o Novo Testamento, né? Nunca. Por que Jesus precisou morrer? Nunca vai entender o valor, amém? Do precioso sangue de Jesus, né? Até o horário que ele morreu, tudo ali, tudo bem simbolizado no Antigo Testamento, né? Assim? E mandamentos perpétuos, amém? Ou seja, como que fala? Que não tem validade, né? Assim? Até pela eternidade. O conhecimento que nós adquirimos hoje, queridos, porque para quem está espiritualmente vivo, né, a eternidade já começou. Não somos do mundo, somos cidadãos do céu, né, assim? O conhecimento é eterno. Até os anjos consultam a Bíblia, amém? Glória a Deus, porque aqui estão as profecias que já se cumprindo, estão se cumprindo e vão se cumprir, amém? E é por isso que a gente te convida, né, Jair, Leonise, a seguir um pedacinho da Bíblia, amém? Aqui tem sempre uma pedra preciosa para o bom tesouro do seu coração, né? Para esta casa que é você, amém? Então, se opuseram, esse bem aqui, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram, ou seja, houve aqueles que não apoiaram e houve aqueles que apoiaram, normal, e tudo bem, amém? Que nós sejamos aqueles que apoiam, sim. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens... Perdão, queridos, é que vão... Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º, agora do 10º mês. Não foi assim? Era dia 20, aquele, né, do 9º mês, agora no dia 1º do 10º mês, para inquirir nesta coisa, né? E concluíram no dia 1º do 1º mês, ou seja, passou para o ano seguinte, não foi? A respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Foram inquirir, foram, né, pesquisar, procurar saber, e aí chegaram a uma conclusão. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes, a começar da liderança, viu? Os queridos, uns
ocorrem tantos pedacinhos da Bíblia que o tempo não nos permite. A começar da sua casa, viu? O juízo de Deus começa pela sua própria família, a família de Deus, a casa de Deus. Sim, está se falando aos fiéis. Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Aí chega, a gente já entrega. Amém? Começa pela casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz, olha, se até os bons, os retos, os fiéis são corrigidos na terra, o que dirá dos que não estão nem aí para Deus? Diz para mim, queridos. Outro pedacinho da Bíblia. Amém? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Eu quero colocar todos eles aqui. Já tem muitos aí. Mas, vamos colocar mais, amém? Então, acharam dentre eles, os filhos dos sacerdotes, esses que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, com um aperto de mão, sim, que a palavra de um homem vale um escrito, amém? Nós ainda somos desse tempo. E ficamos atônitos, que nós somos a geração dos atônitos, amém, queridos? Né? Com quem vive diferente. Com um aperto de mão, Jair, prometeram, sim, queridos, despedir suas mulheres e por serem culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pela sua culpa, que era a oferta pelo pecado, o bichinho inocente, botava a mãozinha na cabeça dele e simbolicamente transferia o pecado e o bichinho morria no lugar da pessoa. Por isso Jesus precisou morrer, né, para dizer o mínimo. Dos filhos de Imé, Anani, todos esses foram, a Bíblia fez questão de relatar, como até hoje registra tudo que acontece na minha vida e na sua. Dos filhos de Imé, Anani, Zebadia, dos filhos de Arim, Manazéia, Elias, Demaías, Jeiel, Uzias, sim, eles sim, casaram com mulher. Dos filhos de Pazu, Elioenai, Maazéias, como comum, né? Perdão, a pressa. Ismael, Natanael, Josadabe e Elasa. Dos levitas, esses aqui foram só sacerdotes, viu? Que devia dar o exemplo, né? Dos levitas, Josadaque, Simei, Quelaías. Este é Quelita. Petaía, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, sim, ninguém escapou não, viu? Ninguém escapou. Dos cantores, dos porteiros, Salum, Talém, Uri e de Israel, ou seja, todo o povo ali. Dos filhos de Parós, Ramia, Gesias, Malquias, Miami, Eliasar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abidi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, aí coloca só os, sabe? Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Aclai. E essa é aquela lista, enquanto que aquela lista de ontem, né, assim, e outras tantas, né, nós queremos estar, como nesse CEF, esse livro memorial que Malaquias diz, né, que foi escrito diante de Deus, querido, ele é escrito diante de Deus, tá lá, diante de Deus, com o nome, quem tá lá nessa lista, nem assim, nessa lista, nem sei como dizer, pense numa lista, sei lá, nem assim, o nome daqueles que amam a Deus e honram o seu nome. É nessa lista que a gente quer estar, né? Assim, mas essa aqui, longe de nós. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaía, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, é o nome de um homem, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isis, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, aí vem, né? Maluque e Semaria. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elipelete, sim, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maodai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, está terminando, Queluí, Vanjas, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Bani, Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquida, esse aqui é a língua, Maquinadibi, não, querido, espera aí. Olha isso, Maqui com C mudo, Maquinadebai, Maquinadebai, amém, é porque não são nomes comuns em português, nem assim, com D mudo e C mudo, Sassai, Saraí, Azarel, Selemias, Maria, Salom, Amarias e José. E o livro de Esdras, queridos, termina assim, sim. Dos filhos de Nebo, esse Jeiel, Matitias, Adab, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Versículo 44 do capítulo 10, de 10, assim, capítulos do livro de Esdras.
Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Sim, queridos. E no português, né, assim, na Bíblia moderna, esses dois livros são separados, mas ele continua, amém? Porque nos escritos antigos ou na Bíblia hebraica, ele é um só, Esdras e Neemias, ao que tudo indica, escrito por Esdras. Então amanhã a gente continua ou começa, amém? O livro de Neemias. Esther também vai abranger, assim, o mesmo período histórico na cronologia bíblica, e eu quero anotar o seu nome. Com muito carinho aí, e seguir para a nossa escola bíblica, que já vai. E continua chovendo, queridos, em Natal. Hoje, portanto, é o dia 16, né, assim? 16 de junho, esse dia tão lindo, tão agradável, né, assim? 168 de 2024, nós, portanto, ai que alegria, queridos, olha isso, nós concluímos juntos a leitura do 15º livro da Bíblia, não é assim? Que é Esdras, lendo, portanto, os capítulos 9 e 10. Esse é o nosso diário de bordo, amém? E agora eu quero com muita alegria, né, Zeni? Oi, Monique, vamos dar bem-vinda a Monique, gente, seja bem-vinda, lindona. Eita, vamos lá. Glória a Deus. Nós aumentamos o tamanho do livro e agora vamos precisar anotar, né, Ellen? Helenzinha, olha, com 2 L's, né, Helenzinha, glória a Deus. E temos mais um ali no coraçãozinho laranja, né? Oi, Tibus, foi o primeiro a chegar, né, Tibus? Louva a Deus pela sua vida, querido. Auri, Abílio, Senilza, Rosângela, querido. Nós apresentamos o seu nome, né, Margarida, em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, no dia do nosso jejum, né, assim. Então, queridos, enquanto delícias da Mary, veja, mas é isso, então ele falou e o povo concordou, e foi assim, simples assim, ele passou 3 dias sem comer, sem beber. Não fala do sacrifício, mas do princípio, que é o jejum, amém? Ontem, aí depois nós voltaremos, né, Jair? Nós vamos encontrar vários jejuns na Bíblia, inclusive em Esther, Neemias também. E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse princípio tão importante de Deus para nós. Jair, Laís, Marisol, olha ela, lindona. Josiane, querida. Fabiana. Querida, você precisa tanto. Natasha. Só princesas, amém? Josiane Bernardino, Fabiana Ferreira, Natasha. Oi, isso. Miga. Daqui a pouquinho tá lá, né? Riso. No vermelhinho, queridos. E o nosso encontro aqui, para que outros também possam, no seu horário, né, em outro horário, estar também com o seu maná. Kelvis, que é essa porção, né, assim. Roseli, amém? Macedo, Kelvis, Patrícia, isso. Carminha, então. Carmen Lúcia? Não, Carmen Lúcia, amém. Carmen. Com N, é assim? Cícera, Roberto, Simone, Ana Isabel, né, Ana? Glória a Deus. Oi, Janiele, querida. Como é bom estar aqui, já. Chegamos aqui com seu incentivo, amém? Né? Vamos ler mais um, bora? Oi, Joslori, Judeci Gomes, né, assim? Mary Lins, glória a Deus. Tão linda. Você que não tá certo, o senhor não sabe o seu nome, sobrenome, endereço.
Edevaldo. Hoje eu encontrei, ó, especialmente pra você, certo? E pra você também, que começa com M. Vou colocar aqui, o Senhor sabe. O Senhor orientando ali Ananias, né? Ó, você vai até a rua chamada direita, sim, até a casa de um homem chamado... Era Judas ou era Simão? Aí você vai procurar lá por um homem chamado Saulo, que veio de Tarso. Ah, queridos. Silvana, Lenice, amor. No caso, ele estava cego, né? É sobre Paulo, ali em Atos. Pronto, nós temos mais outra aqui. Glória a Deus, né, Léo? Oi, Marina. E ali, a Ananias até questiona, assim, mas Senhor, eu tenho ouvido, né, que muitos têm sido presos, porque era o que Paulo fazia, né? Dário. Oi, te amo. Nossa. Aí, ou seja, ele tanto ouvia de Deus claramente, né, como houve ali uma conversa, né? Ele falou assim, e aí eu sei que ele está aqui, no caso ali em Damasco, né? Com a autorização lá dos sacerdotes de levar preso todos aqueles que invocam o teu nome, disse Ananias. Ao que o Senhor respondeu, falou assim, não, eis que eu tenho escolhido, é um vaso separado para mim, para pregar aos gentios. Não foi o ministério de Paulo? Eu creio, queridos, nesta... Você diz muito sobre Deus, né? E como o mundo espiritual funciona, muito sobre Ele e sobre nós, né? E ele chegou lá fazendo isso, é tanto que quando ele impõe as mãos, sim, o que eu achei mais lindo não foi nem isso, que isso não nos surpreende, amém? Nós conhecemos, né, assim, Sandra, Cida, esse é o nosso Deus, né, assim, não é de hoje que nós andamos com Ele, não é assim, queridos? Mas o que eu achei lindo, sabe por quê? É que quando o Senhor está falando com Ananias, né, porque quando Paulo viu aquela luz, ele não caiu do cavalo, não tem cavalo ali, né? Ele fica cego, né? Ele é guiado até a cidade, fica na casa desse prato. Eu sei que não é nem a clareza, sabe? Claro que é, mas enfim, chove, que esse Natal nessa hora. Muito. Olha, você que colocou o sol, para você também, está aqui, ó, um espaço bem, né, reservado, especialmente para você também. Glória a Deus. Amém. Rosiane, aí... Mas o que me chamou a atenção foi o Senhor dizer isso, falar assim, neste momento ele está orando, sabe? Enquanto ele falava lá com Ananias, em outro ponto da cidade, Paulo estava orando. Ele falou assim, inclusive, ele teve uma visão, onde ele vê você chegando e pondo as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Foi exatamente o que aconteceu a seguir. Então assim, isso é Atos, amém? Atos não dos apóstolos, mas do Espírito Santo, amém? Então, oremos, queridos. Como disse Jesus, né? Ao Pai, Alessandra, que se o filho pedir pão, né? Vai lhe dar uma pedra, vai lhe dar uma... Agora, se nós, né, assim, somos maus, sabemos dar boas coisas também aos nossos filhos, quanto mais, né? Assim, Afonso, Alessandra, o nosso Pai, porque Jesus veio para nos mostrar a Deus como Pai. Você nunca vai ver ele se referindo a ele de outra forma, já reparou? Ele veio para mostrar como ser filho, somos nós, né, assim, e a Deus como Pai. Então, se Deus, né, aí ele vai dizer assim, você já reparou? Ele falou assim, quanto mais o nosso Pai dará. Tem uma versão que diz boas coisas, né, assim, mas uma outra diz o Espírito Santo, né, Ricardo Rossano. Ou seja, tudo que nós precisamos, queridos, que a gente acha que sabe, que quer, tem certeza, né, né, Paulo? É do Espírito Santo. Amém? Todos os atos que nós vamos encontrar, ele falando audivelmente. Os homens que estavam com Paulo, eles não viram. Paulo viu Jesus. Porque Jesus fala, por que me persegue? E quem é Senhor? Ele já chama de Senhor, repara? E Jesus falou assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele estava ali, queridos. Foi ele que ficou com as roupas daqueles que apedrejaram Estevão até a morte. Ele consentiu com a morte dele, né? A Bíblia diz que os homens ouviram a voz de Jesus, ouviram, mas não viram. Ficaram espantados, mudos. Aninha, querida. Então, Aparecida, Ed,
Francisca, precisava sim. Glória a Deus. Gabriel. Sérgio. Monique, querida. Maga. Glória a Deus. Pronto, tem também você. Glória a Deus. Cosmelita, olha que nome lindo, queridos. A Mirella e Josifa. Meu Deus. Elza, Fran, Brasa, Laur, certo. Joelson, Mazin, com M, né, Mazin? Rosiel, querido. Rosiel Aquino, Jesus, Marivaldo, Cida, querido. Anael, o Everton, com W, Everton, Clenice, Margarita. Olha que lindo, Margarida. Margarita Barros, Alama. Ana. Fatinha, querida. Amélia. E Maria Aparecida. Pronto, você também. Marilza. Aneci. Glória a Deus. Oi, Helena, querida. Glória a Deus. Rita, Elisângela. Elisângela, pronto. Você também. É Fátima, não é, Fátima? Fátima. Jesus. Zenisa, mas vamos lá. Amém? Para mim é uma honra, queridos, estar aqui lendo a Bíblia para você e orando. Alana, John, Isabel com Z, e Cíntia com S, né, Cíntia? Cíntia Nayara, é isso? Certo. Luciana, Raíssa, querida. Cris Oliveira, papai, Tana, querida, que nome lindo. Rosimeire, pastor Herme, que alegria, que honra, meu pastor. E Sueli, glória a Deus. Amém. Ah, queridos, que alegria. Preciso muito sair correndo. Amém, mas aqui está o seu nome. Daqui a pouquinho de meio-dia vamos estar apresentando em oração, às 6 da tarde também. Amém. E até amanhã. Concluímos. Amém. Afonso, se a Bíblia veio da Torá ou veio antes da Torá? Veio antes. Amém. Afonso, querido, eu anotei o seu nome, Afonso, por via das dúvidas. Nós vamos colocar aqui. Amanhã nós voltamos a esse assunto, amém? Temos inclusive várias evidências, mas precisamos ir. Já a escola começou de 9 horas, amém? Eu vou lá, mas amanhã de 7 horas, como de costume, estamos aqui todos os dias, né? Vem com a gente nessa grande aventura pelas páginas da Bíblia. Hoje nós concluímos a leitura do 15º livro da Bíblia, o livro de Esdras. Amanhã, portanto, vamos começar Neemias, né? Assim, e é isso, orando a Bíblia. Enquanto a gente lê, a gente ora, né? Assim, e assim o Senhor tem nos levantado, fortalecido, direcionado, né? Vem com a gente, amém? Até amanhã. Oh, Afonso, eu passaria o dia, amém?
mas há outros compromissos. Eu sei que você também não quer ser pesada, afinal é um propósito diário, né? Assim, eu convido você a voltar amanhã às 7 horas e a gente continua essa conversa, amém? Chave muito em Natal nesse momento. Natasha, querida, nossa princesa. Até amanhã, queridos. Eu segurando, amém? Está aqui, ó. O nome daqueles, né? Que amam ao Senhor e honram o seu nome. Certamente escrito diante de Deus. Amém? Até amanhã, Carminda. Até amanhã, queridos. Glória a Deus. Concluímos. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, como nós te agradecemos.